Então, bom dia a todos. Vamos começar a nossa terceira palestra do dia aqui do curso de atualização em Biologia Estrutural e Funcional. Então, hoje a nossa palestrante é a Gabriela Campagnoli, que vai falar sobre neurobiologia, genética e epigenética do TEA. A Gabriela é doutoranda pela Unifesp no grupo de pesquisa em epigenética biopsicossocial e sua herança, desenvolvendo o projeto de doutorado em herança epigenética paterna do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Ela é participante do IEAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp, o Grupo de Saúde Mental e do Observatório de Saúde Mental da Unifesp. A Gabi também realizou mestrado pela Unifesp e também é graduada em Biomedicina também pela Unifesp. Então, Gabi, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada pela apresentação, obrigada por estar aqui. Como ela já me apresentou, eu não vou ficar repetindo aqui, mas é sempre um prazer falar sobre esse tema. Eu trabalho com saúde mental desde 2017, então são alguns anos conhecendo cada vez mais esse tema que nunca acaba. A gente nunca termina de aprender sobre isso. Então, vamos começar. Aqui mais uma apresentação que eu não vou fazer porque ela já fez muito bem, muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre diversos temas e olhando assim, parece muita coisa e realmente é, mas nós vamos devagar e vamos abordar com cuidado cada um desses temas. Então, vamos falar sobre neurônios, neurodesenvolvimento, um pouquinho do contexto do TEA, o que quais são os sintomas, diagnósticos e acompanhamentos, a neurobiologia, a genética e a epigenética. E também, depois, no final, vou falar um pouquinho sobre o meu laboratório e como são as atividades lá. Primeiro de tudo, só para ir amaciando o ambiente, eu queria contextualizar com todo mundo, online e presencialmente, que nós temos 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios podem fazer 100 trilhões de conexões. E até os 3 anos de idade, a gente tem 1 milhão de sinapses por segundo. Isso acontece no neurodesenvolvimento típico, ou seja, se eu tenho um neurodesenvolvimento atípico, isso aqui pode ser diferente. Eu posso ter mais de uma coisa ou menos. E não necessariamente porque eu tenho mais é melhor. Mais não é melhor, mais só é mais. Então, o que é TEA? É um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta a linguagem, a interação social e o desenvolvimento motor. Pensando nisso, na vida, na prática desse indivíduo, a gente vai ter como consequência, talvez, uma dificuldade de se relacionar, de expressar os seus sentimentos, de entender os sentimentos dos outros e se adequar a alguns contextos. Todos vão ter isso? Não. Mais para frente, a gente vai falar sobre algumas particularidades que cada pessoa pode ter. E esse transtorno também é caracterizado por ter uma alta herdabilidade. Então, por que eu falei que cada indivíduo é particular? Porque se a gente pensar que TEA significa transtorno do espectro autista, isso já abre para a gente uma gama de possibilidades. Por exemplo, a gente aprende na escola o espectro de luz visível. Eu não vou me aprofundar nesse tema, porém, isso é um espectro. Dentro de luz visível, eu tenho roxo, eu tenho verde, eu tenho vermelho, eu tenho várias coisas dentro de um único espectro. E todas elas são luzes visíveis. Então, com o TEA acontece a mesma coisa. Existe um espectro de diversos sintomas, de diversas possibilidades, e cada indivíduo vai ser único dentro desse espectro. Não existe uma forma de colocar todo mundo no mesmo grupo. Isso é impossível. Então, contextualizando um pouco em números, as estimativas da OMS é que existem 70 milhões de pessoas com TEA no mundo. E aqui, falando sobre mundo, a gente já pensa que cada lugar vai ter os seus costumes culturais. Então, de que forma que esse ambiente pode interferir no neurodesenvolvimento, estimulando o desenvolvimento ou não de certos comportamentos que podem levar ou não ao desenvolvimento de transtornos. Então, pensando em mundo, isso aqui ainda fica mais heterogêneo, porque cada lugar vai ter a sua forma de se relacionar com outras pessoas, de cumprimentar, de se alimentar.
Então, realmente não tem como a gente categorizar todas as pessoas com TEA de uma única forma. Dessas 2 milhões de pessoas com TEA são estimadas no Brasil, mas isso aqui o tempo inteiro se altera, esses dados não é um número que vocês possam se apegar, porque o tempo inteiro isso é revisitado. E até o momento, o que a gente mais encontra na literatura científica sobre o tema é que existe uma maior quantidade de meninos com TEA do que de meninas. E aqui, mais uma vez, a gente falando de ambiente e de sociedade. Como que as meninas são criadas, como que as meninas são educadas e como os meninos são. Então, a gente, como mulher aqui, presencialmente, temos apenas mulheres, a gente, como mulher, é sempre ensinada, né, a querer cuidar dos outros, a ser simpática, a conversar. A gente é assim, isso está na sociedade. E eu não quero me alongar nessa problematização, porém, a criação aqui é totalmente diferente. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o autismo em mulheres acaba sendo mascarado pela forma como nós somos criadas. Então, desde pequena, aquela criança é educada a agir de uma tal forma diferente do que se ela fosse um garoto. Então, pode ser que esses números, pode ser e são influenciados por esse tipo também. Existe um termo, a gente não, né? Existe um termo no autismo que fala sobre camuflagem de comportamentos. E as mulheres fazem muito isso, por uma consequência dessa forma como nós somos criadas. Então, provavelmente, esse 5-1 não existe, isso está errado. Aqui só mais uma curiosidade, que no dia 2 de abril acontece o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Peço perdão aqui pela desconfiguração que aconteceu aqui. E aí, agora falando um pouco mais sobre os sintomas. A gente vai falar com calma sobre cada um desses sintomas. Interesse seletivo, hiperfoco. O que eu quero dizer aqui? A gente tem terá interesses seletivos. Todo mundo tem interesses seletivos. Só que o ponto é o seguinte, se eu pegar uma criança ou um adulto que se interesse por judô, e eu começar a conversar com ele sobre isso, ele vai me falar quem inventou o judô, quem é o campeão no judô no Brasil e no mundo, qual foi o ano, quantos anos essa pessoa tem, há quanto tempo essa pessoa luta, absolutamente todas as informações que não são usuais. Então, cada detalhe vai chamar a atenção dessa pessoa. E quando você tentar desviar esse assunto, provavelmente não vai ser uma tentativa de sucesso. De alguma forma, essa pessoa vai voltar para esse assunto, porque é a forma como ela consegue conversar e se relacionar é aquilo que ela se sente confortável. Então, quando você tenta tirar essa pessoa dessa zona de conforto, provavelmente essa tentativa será frustrada. Aí aqui, uma sensibilidade anormal a luz, som, toque, dor e cheiro. Existem pessoas que só conseguem usar um tipo de tecido por causa da sensibilidade ao toque. Ou então, que não conseguem aguentar o som de um caminhão passando na rua. Isso acaba gerando muito estresse e acaba impactando no comportamento dessa pessoa de uma maneira anormal. Também existe uma seletividade alimentar, que pode existir, né, uma seletividade alimentar, que a gente pode relacionar também a sensibilidade ao toque, a cheiros, a gostos, e texturas aqui, a maioria das vezes, são um problema, e às vezes até a cor dos alimentos. A gente também pode falar sobre atrasos de desenvolvimento motor e de linguagem, então algumas crianças demoram para aprender a andar, demoram para aprender a falar, ou acabam não conseguindo fazer isso, ou começa a falar, depois para. Isso acontece muito. E aqui um apego exagerado à rotina, ou seja, eu estou levando a criança ou o adulto para algum lugar. E eu precisei mudar o caminho porque tinha uma obra na avenida. Estava interditado. Isso vai gerar um estresse fora do comum. Isso pode inclusive gerar uma crise. Aqui, evitar o contato visual por causa de uma ansiedade em se relacionar realmente e acaba sendo desconfortável, até para quem não tem TEA, muitas vezes, né? Muito do que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão falar, mas eu tenho isso. E realmente, são pessoas completamente diferentes que vão ter
características completamente diferentes, por isso que a gente tem um espectro, e não uma coisa única definindo quem tem TEA. E, continuando aqui, eu posso mudar de lado? Bianca? Não, né? Tá, tudo bem, eu vou continuar aqui então. Aqui falando sobre crises de agressividade, isso aqui, na verdade, é uma forma de a criança ou o adulto expressar os seus sentimentos dessa maneira talvez não convencional, porque realmente existe essa dificuldade de se fazer entender e de entender as outras pessoas. Dificuldade de interpretar expressões faciais. Então, se eu fizer uma cara de desaprovação, essa pessoa pode não entender. Por que eu digo pode não entender? Porque com acompanhamento multidisciplinar, é possível que a pessoa consiga se adaptar a isso e passe, então, a entender esse tipo de coisa. Aqui, o brincar desde cedo já é diferente. É possível detectar o TEA desde muito criança, antes mesmo dos 2 anos. E aí o brincar já é diferente. Então, assim, é uma dificuldade de brincar de faz de conta. Por exemplo, se eu der bonequinhos para essa criança, pode ser que ela tenha dificuldade de colocar as funções nesse bonequinho. Por exemplo, esse aqui é o pai, esse aqui é a mãe, esse aqui é o amiguinho, esse aqui é a vovó. Ele não consegue realmente dar essas funções para objetos. Ou então, enfileira objetos. Pega um monte de carrinho e brinca de uma forma não convencional de se brincar com carrinhos, enfileirando. Ou pega, sei lá, um monte de objetos iguais, semelhantes que tem na casa e começa a enfileirar. E também os comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, pode ser que essa criança ou esse adulto, numa tentativa de autorregulação de sentimentos e autorregulação de comportamento, comece a fazer comportamentos repetitivos. Por exemplo, encosta na parede e se balança. Por exemplo, faz assim com as mãos, que é chamado de flapping. Ou comportamentos estereotipados, como, por exemplo, ecolalias. Ele escuta uma palavra, cisma com essa palavra, se apega a essa palavra e fica repetindo essa palavra. Então, esses são alguns dos sintomas. Lembrando, mais uma vez, porque é muito importante, que todos os indivíduos não serão iguais, cada um será da sua forma. E muitos indivíduos que não têm TEA terão vários desses sintomas. Então, já que muitas pessoas que não têm TEA vão ter sintomas comuns, como é que eu vou diferenciar quem tem TEA de quem não tem TEA? Através do diagnóstico. Então, todo o diagnóstico do TEA é feito de uma forma padronizada para conseguir rastrear e captar se realmente existe esse transtorno. Então, existem testes psicológicos, como, por exemplo, um protocolo determinado de como brincar com aquela criança. O que você vai falar durante a brincadeira com aquela criança. E as opções que ela te responder podem direcionar esses testes mais para um lado ou para o outro lado de diagnóstico. Então, um exemplo aqui que eu falei para vocês sobre o brincar de faz de conta, existe um dos testes psicológicos chamado EIDOS, e nesse teste realmente são feitas brincadeiras. E uma das etapas desse teste, dependendo da idade da criança, existe um ajuste, né, para a idade, mas dependendo, é uma brincadeira de bonequinhos mesmo, de atribuir funções familiares àqueles bonecos. Então, cantar parabéns, aí de repente você começa a cantar parabéns, a criança talvez cante, mas talvez não, ou não entenda o clima da festa, ou talvez siga o seu comportamento, porque ela já aprendeu que ela tem que fazer isso para se relacionar, mas não saiba muito bem o que está fazendo. Então, esse teste é filmado, e aí depois esses resultados podem ser revisitados, porém, no mesmo momento da filmagem, uma outra pessoa já vai fazendo a análise. Uma outra forma de rastrear é o eye tracking, que é um rastreamento de movimento ocular. Então, são mostradas imagens e aí um computador adaptado capta para onde a pessoa está olhando. Então, assim, será que se eu colocar uma foto de uma pessoa sorrindo, para onde essa criança vai olhar? Vai olhar para a boca e para os olhos? Provavelmente não. Se ela tem TEA, provavelmente ela não vai olhar para a boca e para os olhos. Então, o que indicam para a gente a pista do sentimento daquela pessoa. A gente, uma pessoa neurotípica, rastreia o comportamento do próximo
na maioria das vezes olhando para a região dos olhos e da boca. E aí a tendência é que uma criança com TEA ou um adulto, eu falo criança porque é vício, mas pode ser adulto também, tá? É claro que um adulto ou uma criança com TEA pode olhar para outras áreas, por exemplo, o nariz, o cabelo, o fundo da foto. Não vai existir esse interesse em decodificar, vamos assim dizer, pelos olhos e pela boca, ou existirá um interesse tardio em fazer isso. Esse computador também marca o tempo onde a pessoa olhou para cada parte da imagem. Também são feitos questionários. Esses questionários são respondidos pela mãe e também, às vezes, pela escola, dependendo de qual for. E esses questionários entregam uma pontuação. Só que isso aqui é importante a gente mencionar que a criança com a mãe é uma e a criança sem a mãe é outra. Então, muitas vezes a família tem uma dificuldade de aceitar esse diagnóstico ou tem um viés de querer ou não querer que a criança tenha um diagnóstico. Então, esses questionários a gente tem que sempre avaliar com muito cuidado, porque pode existir esse tipo de viés. Aqui também uma experiência clínica fator humano. O que eu quero dizer com isso? Que essa criança, durante a consulta, ela já vai mostrar para o médico certos comportamentos. E a questão é a seguinte: será que numa consulta de 15 minutos é possível rastrear se a criança ou o adulto vai ter o TEA numa consulta de 15 minutos? É uma vez no mês. Será que isso é pouco para rastrear? Isso é pouco. Então, existe toda uma equipe multidisciplinar que, idealmente, deve trabalhar juntas para que isso seja ajustado, para que cada um observe dentro da sua área cada tipo de comportamento e nada passe desapercebido nesse diagnóstico e nesse rastreio. Então, meu slide desconfigurou. A importância do diagnóstico precoce é que desde cedo já é possível detectar o TEA. Então, quanto antes existe essa intervenção, melhor o prognóstico da qualidade de vida desse indivíduo. Então, até pensando que durante o neurodesenvolvimento existem janelas onde é possível a gente interferir em sinapses. Existem janelas onde ocorrem maior proliferação de neurônios ou menor, e uma poda desses neurônios. Então, tudo isso no momento adequado, que é o mais próximo da infância possível, visa, então, uma melhor qualidade de vida dessa pessoa. Como eu já falei, o acompanhamento multidisciplinar é essencial, principalmente porque o comportamento é resultado de diversos fatores, genéticos, epigenéticos e ambientais. Então, como tudo pode modular o comportamento, seria interessante abordar essa pessoa em diversos aspectos também, e não só numa única especialidade. Agora um pouco falando sobre a neurobiologia do TEA. Em questão de volume cerebral, que eu falei para vocês que mais não é melhor, mais só é mais. Então, aqui, os TEA apresentam 15% a mais de crescimento cerebral numa certa idade. Se alguém quiser a referência, eu posso mandar. Então, assim, existe uma mudança de volume que pode afetar o desenvolvimento de uma circuitaria típica. E quando a gente está falando sobre neurônios, eu gosto sempre de dar um exemplo de 25 de março. Se alguém aqui não é de São Paulo, 25 de março é uma rua que vende um monte de coisas, um monte de cacarecos, e que durante a época de Natal, Dia das Crianças, fica lotada, é impossível andar. Fica tudo obstruído, então, e tem muito mais pessoas. Mas é melhor? Não, só é mais. Então, existe uma hiperexpansão de área de superfície cortical, que seria aqui. E isso pode gerar déficits sensório-motores e de orientação visual. Por isso que uma das formas de rastreio é pelo eye tracking, aquele computador adaptado que rastreia para onde a criança olha, a criança ou o adulto olha, e em qual tempo. E a expansão da área da superfície cortical pode gerar também um maior crescimento cerebral. E isso pode gerar déficits na interação social. Sobre a mielinização.
O TEA apresenta maior densidade de mielinização até 15 meses, e depois é menor. Então, aqui, mais uma vez, um exemplo onde mais só é mais, não é melhor. E a hipótese para isso é que existe um desequilíbrio entre a inibição e a excitação neuronal em circuito. A ocitocina modula a neurotransmissão inibitória. Isso gera uma conectividade alterada. Hiperconectividade em regiões próximas e hipoconectividades em regiões distantes. Alterações na estrutura colunar que configurou aqui. Então, na verdade, isso aqui, aqueles neurônios que estão próximos estão muito conectados. E aqueles neurônios que estão distantes estão pouco conectados. Como é que eu vou conseguir uma transmissão adequada de informação tendo esse tipo de circuitaria? Então, obviamente, isso aqui vai gerar efeitos e comportamentos específicos. Então, interpretando um pouco, por que existem mais neurônios em determinadas fases? Por causa de uma falha em mecanismos fisiológicos de apoptose. O que é um mecanismo fisiológico? É um mecanismo que é normal, precisa acontecer e que, se ele não acontecer, isso vai trazer algum problema. Então, meu slide desconfigurou completamente, mas aqui está escrito que as informações são conduzidas de forma inadequada. Então, quando a gente fala de estereotipias, quando a criança se apega a uma palavra e fica repetindo ela sempre, ou quando faz sempre o mesmo comportamento, seja ele um flapping numa situação de nervosismo, ou qualquer outro comportamento, a gente está falando de vias que ficam se repetindo. Vias, informação que fica circulando pelos mesmos caminhos e não para. Então, aqui a gente fala de áreas corticais trazendo uma forma consciente disso. Então, a criança sabe que isso está acontecendo. Mas também, em áreas subcorticais, isso pode acontecer de forma inconsciente. Pode ser que a criança esteja falando muitas vezes aquela palavra ou fazendo muitas vezes aquele comportamento de uma forma inconsciente e involuntária. Então, aqui, só mostrando um pouco das áreas que são envolvidas no transtorno, eu até gostaria de fazer uma ressalva que nem todas as imagens terão todas as áreas, porque foi bem difícil de encontrar. Então, falando sobre amígdala, a gente relaciona as situações de maior carga emocional. Então, essa é a região da amígdala. E isso também pode estar relacionado ao olhar nos olhos, quando a gente pensa que isso pode trazer uma ansiedade para algumas pessoas, inclusive as não TEAs. O giro fusiforme é relacionado ao reconhecimento facial, então aqui mais uma vez pensando em detecção de expressão de outras pessoas, em adequação de comportamento mediante a reação de outras pessoas. E aqui, as áreas cerebrais envolvidas no prejuízo de interação social. Córtex orbitofrontal, córtex cingulado anterior, giro fusiforme, sulco temporal superior, regiões de neurônio espelho da amígdala. Aqui sobre neurônio espelho, caso alguém não saiba, neurônio espelho é aquele neurônio que vai imitar o comportamento de uma outra pessoa, como um espelho. Então, uma vez que essas regiões estão comprometidas, é difícil espelhar o comportamento. Então, o que é o normal para aquela situação? É difícil estabelecer isso, essa referência dentro do entender dessa pessoa. O giro frontal inferior também está envolvido e o córtex parietal posterior. Aqui, mais uma vez, na imagem não dá para ver tudo, porque é meio difícil achar a imagem de tudo isso. Prejuízos na linguagem, áreas afetadas, área de Broca, sulco temporal superior, área motora suplementar, gânglios basais, substância negra, tálamo e núcleo contínuo do cerebelo. Aqui na imagem, o tálamo. Comportamentos repetitivos, córtex orbitofrontal, córtex cingulado anterior, gânglios basais e tálamo. Aqui, mais uma imagem do tálamo. Agora, falando um pouco sobre a genética. Antes de mais nada, eu já gostaria de dizer que a genética e a epigenética são complementares. Então, não é porque eu estou falando de genética que a genética vai explicar 100% da situação. E quando eu estiver falando de epigenética um pouco mais à frente,
Não significa que a epigenética vai explicar 100% da situação. As duas vão ter as suas participações, gerando um resultado único. Não existe uma mais importante do que a outra. Então, aqui, são estudados SNPs, CNVs e a predisposição ao TEA. Sobre SNPs, eles estão presentes em alguns casos de TEA e podem não ter efeitos em conexões. Então, eu vou observar o SNP e não vou observar nenhum efeito desse SNP. Então, aqui é mais um exemplo de como uma coisa só não irá explicar aquela condição. Então, aqui, não existe um SNP associado ao TEA. CNVs, Copy Number Variation. Mais de 1000 nucleotídeos geram microduplicações e microdeleções. Mais uma vez, isso não vai ser o suficiente. Então, assim, existe um estudo genético sobre isso, porém, não é simplesmente o que vai sustentar a hipótese do TEA. 20% dos meninos com X frágil, e isso sim é uma condição genética, tem critérios para TEA. Então, é claro que pode ter alguma contribuição, como tudo pode contribuir com tudo, mas existe um grande cuidado em afirmar fatores como esse. Agora, sobre genes. Gêmeos monozigóticos apresentam maior concordância do que dizigóticos. Então, assim, eles terão o mesmo DNA. Então, duas pessoas com o mesmo DNA terão maior concordância do que duas pessoas com DNA diferente, mesmo que sejam irmãos. Porém, não existe 100% de concordância. Então, em alguns casos de gêmeos, um pode ter TEA e o outro pode não ter TEA. Existem 411 genes associados ao TEA, e esse número sempre está se alterando também. E assim, associado não quer dizer que determina. Mais uma vez, eu estou falando 1000 vezes porque realmente é muito importante. Algumas variantes podem predispor, enquanto outras podem proteger. Então, aqui, se eu for pensar numa balança, se eu coloco muita coisa de um lado e pouca coisa de outro, vai equilibrar. Então, da mesma forma que se eu colocar do lado mais leve outros fatores, eu posso chegar no equilíbrio novamente. Então, acaba que a somatória desses fatores que predispõem e protegem é que vão determinar o resultado por si só, né? A genética por si só não é determinante no TEA, sendo que os genes associados ao TEA estão ligados à sinapse GABAérgica, transmissão sináptica e densidade pós-sináptica. Então, aqui a gente logo pensa em transmissão de informação. Agora, falando sobre epigenética. O que é epigenética? Nessa imagem, esse indivíduo é o mesmo, com o mesmo DNA. Porém, a gente observa que nessas duas situações, ele é totalmente diferente. Porque ele tem hábitos diferentes. Essa televisão aqui, eu duvido que está falando coisa boa, que ultimamente a gente não tem muito. A alimentação dele não é balanceada, nem a luz do sol ele está vendo. Então, isso claramente é dentro de uma bagunça. Enquanto aqui ele está com hábitos de se exercitar, uma alimentação um pouco melhor, mais conectado com a natureza. Claro que, assim, são só exemplos, mas só de uma forma ilustrativa, esse indivíduo é o mesmo nas duas imagens, o DNA não mudou. Só que, mediante esses dois ambientes completamente diferentes, existe uma alteração nesse DNA. Eu estou alterando a sequência? De forma nenhuma. Mas esse DNA está sendo expresso de formas completamente diferentes nos dois ambientes. Então, para definir epigenética, a gente pensa em mudanças na função gênica que são mitótica ou meioticamente herdáveis e não acarretam mudanças na sequência de DNA. Então, avaliando isso com calma, mudanças na função gênica significa que o gene pode se expressar de formas diferentes. Eu posso ter um resultado diferente daquela expressão daquele mesmíssimo gene. Que são mitótica ou meioticamente herdáveis, ou seja, por uma mitose ou por uma meiose, essas alterações induzidas pelo ambiente podem ser transmitidas.
E aqui, um parênteses para meiose. Eu estou falando de gametas aqui. Ou seja, isso é transferido para os filhos. E não acarretam mudanças na sequência de DNA. Ou seja, embora a sequência de DNA não seja alterada, a expressão gênica pode ser alterada. Aí aqui são só alguns exemplos de modificações epigenéticas que podem acontecer, como modificações em histonas, microRNA, metilação no DNA. Eu não vou me alongar nisso, mas de uma forma geral, tudo isso pode tornar o material genético mais ou menos disponível para transcrição. Inclusive, o microRNA pode agir ainda de uma forma pós-transcricional sobre o DNA. Então, aqui é uma imagem complexa que eu não vou me alongar também, mas basicamente é formado uma molécula precursora no núcleo da célula. Essa molécula é então transferida para o citoplasma, onde ela sofre uma série de processamentos para que ela fique madura e consiga se ligar a um RNA mensageiro alvo. Isso pode acontecer de uma forma perfeita ou de uma forma imperfeita, mas de qualquer forma não irá ocorrer a tradução. Então, isso pode levar à degradação do RNA mensageiro, desestabilização, ou ainda existem estudos que indicam o recrutamento da maquinaria de transcrição. Numa situação onde isso poderia favorecer a transcrição, mas não é o que eu estou falando aqui, então por isso que eu coloquei apagadinho. O importante sobre os microRNAs para esse momento é que são sequências muito pequenas e que podem exercer um controle pós-transcricional de mais de 60% de genes humanos. Então, muito da regulação é feita por essas moléculas. E eles podem intensificar a maquinaria de transcrição ou promover a metilação de regiões específicas do gene, silenciando. Então, tudo isso vai agir na disponibilidade daquela molécula para gerar ou não um resultado. Então, aqui é o que eu já falei, a epigenética e a genética são complementares, de forma que o gene pode ou não ser alterado pelo ambiente, de uma forma flexível. Ou seja, quando eu falo aqui de uma relação flexível, eu já quero trazer que muito do que a gente faz no ambiente vai interferir no DNA. Porém, novos padrões do nosso ambiente pode reverter esses aspectos. Então, um único gene, dessa forma, pode determinar múltiplos fenótipos. Configurou. A epigenética varia conforme o tipo celular. Então, não é porque a epigenética do espermatozoide é de uma forma que a epigenética da célula sanguínea dessa mesma pessoa, desse mesmo espermatozoide, vai ser a mesma. Então, de acordo com o tipo celular, isso pode se alterar. Então, por isso, existem muitos estudos sobre epigenética que avaliam vários tipos celulares, não só um, porque a gente não pode assumir que existe essa correspondência. Aqui sobre o ambiente e o comportamento, pensando em epigenética ainda, os padrões de comportamento podem estar relacionados a transtornos psiquiátricos. Então, as alterações epigenéticas que um ambiente induziu em uma pessoa, como a gente já falou, podem ser mitótica ou meioticamente herdáveis. Sendo meioticamente herdáveis, isso é mantido e transmitido para as gerações futuras. Então, mesmo que um indivíduo não foi exposto a um determinado contexto, pode ser que ele exiba comportamentos típicos de que foi exposto, mesmo sem nunca ter vivenciado, por causa da epigenética. Então, como isso acontece? Não vou me alongar muito nessa imagem também, que é meio complicadinha, mas um contexto geral. Depois da fertilização, que é feita por células extremamente específicas, os gametas têm uma função muito bem definida, são células muito específicas. Para gerar um novo indivíduo, essas células precisam perder a identidade, porque a partir de um gameta, eu não consigo formar um indivíduo inteiro. Então, eu preciso apagar a especificidade dessas células, para aí sim eu conseguir gerar todas as outras células do novo indivíduo. Então, aqui ocorre essa perda de especificidade
e a porcentagem de metilação diminui. Até o momento que no blastocisto ocorre uma hipometilação global. Daqui a pouco a gente vai falar de novo. Se eu estou falando aqui de hipometilação global, teoricamente eu estou esperando um apagamento. O desenvolvimento continua até que ocorre uma migração das células germinativas do epiblasto para as gônadas. E isso ocorre uma nova hipometilação. Até que depois do nascimento ocorre uma remetilação sexo-específica, se for fêmea ou macho, de acordo com os gametas que esse indivíduo vai precisar gerar. Então, aqui, retomando, nesse momento e nesse momento, nós tivemos hipometilações, teoricamente apagamento. Então, como é que aquele espermatozoide ou aquele ócito que foi metilado ou outra marcação genética, naquele ambiente, vai ainda transmitir a informação que eu já apaguei? Essa é a pergunta. Existem regiões que permanecem hipermetiladas, mesmo após essa onda de hipometilação. Então, temos estudos na literatura onde muitas dessas regiões estão associadas à síndrome metabólica, esclerose múltipla e transtornos psiquiátricos. Então, agora, mais ligando os pontos para já ir finalizando, o TEA e a epigenética, como a gente pode relacionar uma coisa com a outra? O ambiente pode modular o comportamento, assim como o comportamento também pode modular o ambiente. Então, novos padrões de comportamento podem gerar uma nova epigenética, que pode melhorar ou piorar a qualidade de vida. O ambiente é importante no neurodesenvolvimento. Aqui, o que eu quero dizer? Os estímulos que estão nesse ambiente. Por exemplo, existe um estudo afirmando que o tempo de tela é muito importante nisso, porque a cada vídeo que a criança assiste, menor de 2 anos de idade, a cada vídeo de desenho colorido, essas coisas, música, etc., que ela assiste, é como se a gente adulto tivesse vendo esse mesmo vídeo na velocidade 3 vezes. Se a criança é menor de 12 anos. Então, o caos na cabeça desse ser. E o quão importante é evitar ao máximo, antes dos 2 anos, o tempo de tela e quando começar a controlar. O TEA não é definido 100% pela genética e a epigenética pode acentuar ou contornar uma predisposição. Então, agora, falando sobre as atividades lá no nosso laboratório, eu sou do Laboratório de Herança Epigenética, Herança Biopsicossocial e Epigenética, BEP. Então, no meu projeto, a gente compara a epigenética presente em crianças com TEA e indivíduos controle. Então, a gente vê também a epigenética do pai. Então, a gente compara entre o pai e o filho e entre indivíduos controle. Então, a gente avalia o sangue do pai e do filho e do controle. Esse sangue tem as células mononucleares isoladas. Depois é feito uma diferenciação para neurônio, que é mantido em cultura. Por que a gente faz isso? Porque não dá para a gente colher neurônio das pessoas. Então, é dessa forma que se faz. E aí, os pais também têm o espermatozoide avaliado, assim como os controles. Então, a gente compara as marcas nos espermatozoides, já que é o espermatozoide o responsável por carregar entre as gerações as marcas epigenéticas. A gente sabe que, além do DNA, outras coisas são transferidas também pelo espermatozoide, como os microRNAs e RNAs mensageiros, proteínas e RNAs. Então, qual a importância de se estudar a epigenética? Para detectar padrões. Então, da mesma forma que um ambiente pode gerar padrões epigenéticos, uma reformulação do ambiente pode gerar uma reformulação de padrões epigenéticos e possível reversão. Pensando num aconselhamento epigenético, é um termo que está entre aspas, porque até então é uma coisa que não existe, mas pensando nas modulações que a gente pode fazer no ambiente, relacionando com cada marca epigenética, isso pode vir a ser interessante no futuro. E aqui
A grande questão é que as marcas epigenéticas são reversíveis. Então, da mesma forma que elas podem ser criadas, elas podem ser apagadas. E isso pode gerar, então, uma melhora de qualidade de vida, ou piora, e então, através de finos ajustes na expressão gênica. Então, aqui algumas dicas de. Esse aqui é um vídeo do YouTube que fala sobre isso. Essa série se chama Amor no Espectro, é um reality de relacionamento entre pessoas do espectro. E um ponto importante é que essa série não é feita por atores que estão atuando, imitando pessoas com TEA. Não, é feita por pessoas com TEA. Isso é totalmente diferente, existe toda uma problematização ao redor disso, mas também não vou me alongar muito. E aqui é um podcast que se chama Introvertendo, que é feito por indivíduos que têm autismo. Então, são temas variados. O dono do podcast tem autismo e ele, inclusive, publicou um livro sobre neurodiversidade. E ele tem lá os entrevistados deles e eles falam sobre temas aleatórios, tipo assim, como foi entrar na faculdade ou como foi se relacionar, como foi fazer intercâmbio, coisas desse tipo. Eles falam sobre assuntos diversos nesse podcast, muito legal. Aqui é um documentário chamado Três Estranhos Idênticos. Tinha na Netflix, não sei se ainda tem, mas são trigêmeos que. Estou tentando não dar spoiler, mas é muito legal. Mas, enfim, são trigêmeos que se separam por algum motivo que eu não vou falar e vivem vidas distintas por algum motivo que eu não vou falar. E depois de adultos, eles se reencontram. E aí, cada um é de um jeito. E é surpreendente a forma como a história se desenrola. Então, se vocês quiserem assistir, é realmente surpreendente de cair o queixo. E aqui alguns exemplos de Instagrams que eu acho muito legais, que retratam esse tema, inclusive para a gente se conscientizar e aprender. E é isso, muito obrigada a todos, online ou presencialmente, pela atenção. Obrigada também à organização por me escolherem. E estou à disposição, aqui está o meu contato para dúvidas e conversas e trocas de ideias, se quiserem, sintam-se à vontade. Obrigada. Pessoal, eu vou começar a ler as perguntas aqui do chat. A Djanira mandou: um medicamento recente usa o hormônio ocitocina em sprays nasais na tentativa de aumentar a sociabilidade de pessoas do espectro autista, com resultados aparentemente positivos. Qual a sua opinião? Bom, eu sou biomédica, eu não tenho a prática de prescrever remédios e nada disso, porém, biomedicamente falando, a ocitocina, eu estou olhando para a tela como se a pessoa estivesse me vendo, né? Eu tô aqui assim, ó. A ocitocina é sempre interessante, na minha opinião, falando em termos de neurotransmissor, porque é relacionado ao contato físico, à amizade, a carinho, a abraços longos. Então, a gente sabe que isso tem um efeito bastante positivo na saúde mental. Inclusive, como você falou aqui de resultados positivos, resultados aparentemente positivos, a gente pode pensar numa diminuição do estresse pela ocitocina. Ou seja, a ansiedade de se socializar pode estar sendo modulada. Então, a pessoa pode acabar se sentindo mais à vontade sobre isso. E então, por esse motivo, isso pode ter um resultado positivo. Mas, como eu falei, eu não posso opinar sobre isso, né? Eu sou biomédica, então, pensando em neurotransmissores, essa é a minha opinião. Obrigada pela sua pergunta.
Obrigada a todos que mandaram elogios. Então, quando a gente fala de transtornos envolvendo comportamentos, essa questão é muito delicada, sempre. Porque, inclusive, existem pessoas que entram e saem do espectro. Tipo assim, são avaliadas, pertencem ao espectro, aí existe uma atualização nos critérios diagnósticos, essas pessoas saem do espectro. Então, elas tinham autismo e não vão ter mais. Então, assim, o diagnóstico, ele precisa ser, como eu posso dizer, ele precisa ser sempre revisitado. Quando você falou sobre um boom de pessoas com autismo, foi isso? Ah, tá. Então, esses critérios diagnósticos, como eu te falei, são sempre revisitados e existe uma dificuldade de se padronizar isso em termos de mundo, porque, como eu falei, a forma como a gente se comporta e se relaciona é alterada pela nossa cultura. Então, assim, sempre vão existir alterações e essa discussão sempre vai existir também, porque quando a gente pensa numa, num diagnóstico mais, como eu posso dizer, uma coisa mais imutável, uma coisa que não é passível de revisitar, a gente vai se basear em quê? Então, porque eu posso ter esse diagnóstico e eu posso colocar essa pessoa numa terapia apropriada para o perfil dela e ela pode mudar alguns comportamentos. Então, ela vai sair do espectro. Essa é uma questão. E também, de um tempo para cá, a gente também pode levantar o ponto de tempo de tela. Mais uma vez, falando sobre tempo de tela, a pessoa que está no celular o tempo inteiro, desde pequena, ela não é acostumada a fazer outras coisas. Por exemplo, o celular é usado como uma chupeta. A criança chora, aí a família vai dar o celular. Então, assim, essa criança não vai estar interagindo com o ambiente e não vai estar interagindo com a família porque ela vai estar distraída no celular. Então, tudo isso interfere, sabe? Essa pauta que você levantou é super importante e realmente é uma pauta sempre quente em todas as discussões, porque realmente é uma coisa que a gente mexe de um lado, muda do outro, mexe, vai indo, assim, é uma coisa muito dinâmica. Imagina. Ah, tá bom. Então, qual é o seu nome? A Bianca perguntou aqui qual a melhor idade para diagnóstico de TEA, se existe esse parâmetro ou se ainda não tem. A melhor idade é o quanto antes, para a gente conseguir intervir nesse neurodesenvolvimento através de diversas estratégias mais adequadas. Porém, o que a gente vê não é isso. A gente vê pessoas que receberam diagnóstico com 35 anos. A gente vê pessoas que tiveram filhos que foram diagnosticados e descobriram que elas também tinham. Então, assim, o ideal seria o quanto antes, para pegar as janelas de plasticidade e tudo. A plasticidade sempre vai existir, só para deixar claro, mas existem momentos mais favoráveis ou menos a isso. Realmente seria um sonho a gente ter uma determinação sobre isso.
Olha, qual é o seu nome? A Gabriele perguntou A Gabriele perguntou sobre a pandemia, que nasceram muitas crianças na pandemia, e se essas crianças, por não socializarem, levariam a um falso positivo. Olha, é complicado dizer sem conhecer a criança, sabe? Porque mesmo que essa criança não tenha ido para a escola ou tenha tido tempo de tela, e assim, a tela é uma realidade, a tela vai existir, e a tela precisa existir, e a tela é boa também. Então, independente disso, a gente tem que avaliar quem é essa criança, quais são outros comportamentos dela. Quando ela não está interagindo em escola, ela está interagindo com a família? Ela consegue fazer essa interação de uma forma não agressiva? Ela consegue entender os sinais não verbais que são passados para ela pela mãe? Ela consegue perceber quando a mãe está triste ou quando está feliz? Então, é muito difícil, assim, vocês estão fazendo perguntas que não têm resposta. É muito difícil, isso precisa ser avaliado individualmente. Obrigada pela sua pergunta.